estará falando conosco através da sua palavra e do raciocínio que ele trouxe à minha mente, que toda fortaleza que é criada contra a nossa fé cai por terra em nome de Jesus. Eu hoje confesso que estou muito cansado e abatido, né? E eu, em certa hora, pensei assim, que seria bom se outra pessoa viesse pregar, e talvez eu nem viesse, mas depois eu pensei que eu tenho que negar a mim mesmo e buscar o que é de Deus, não o que é meu. Então, se há cansaço, se há indisposição, a gente tem que esquecer isso e buscar o Senhor, estar diante de Deus, né? Porque eu também já muitas vezes, até doente, já vim à casa do Senhor para adorar a Deus, porque Ele merece, né? Com tudo que nós façamos. Ainda é muito pouco, né? Como o louvor que eu e Alex estávamos louvando aqui pelo nosso Senhor, fala assim, que nós ofertamos a nossa vida ao Senhor, mas ainda é muito pouco por tudo que Deus tem feito por nós. Mas ainda é muito pouco, porque o pouco que nós fazemos, Deus reconhece tanto, porque Deus é um Deus humilde. Ele não espera grandes coisas da nossa parte, Ele espera a um coração contrito e quebrantado. A este que eu não rejeitaria, diz o Senhor. Quando o coração está quebrantado, está necessitado da ajuda de Deus, é quando a pessoa reconhece, clama e pede a ajuda do Senhor. Quando nós pedimos, nós estamos reconhecendo e estamos declarando, confessamos diante de Deus que nós estamos necessitados da sua ajuda, e Ele se alegra com isso, porque Ele quer isso. Quando o apóstolo Paulo orou para que fosse retirado o espinho da carne que foi dado, a saber, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava, para que ele não se exaltasse pelas excelências das grandezas que lhe foram reveladas, Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse: pois por isso me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando nós achamos, irmãos, que nós somos tão fracos que não somos capazes de servir a Deus com dedicação, com empenho, que nós estamos muito em dívida com o Senhor, é aí que Deus se alegra, porque você está reconhecendo que você é fraco para oferecer algo para Deus, mas aí Deus vai te capacitar para que você seja um vaso precioso, para que você possa adorá-lo, possa honrá-lo, porque o verdadeiro e perfeito louvor vem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que, segundo Deus, conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece aquilo que Deus agrada o coração de Deus, e se o Espírito Santo de Deus estiver em nós vamos estar levando uma adoração perfeita para o Senhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos mover, é o Espírito Santo de Deus que vai moldar a nossa mente, porque a Bíblia fala assim, que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é voltada para o louvor e a glória de Deus, porque Jesus falou que Ele não veio para agradar a homens, mas a Deus. Por que Ele diz isso? Ele diz porque Ele não queria o louvor dos homens, Ele não queria ser reconhecido nem bajulado pelos homens, porque Ele queria que a glória fosse transferida para Deus. Então é isso, que a nossa vida seja um canal de glória para Deus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: Deus seja louvado e glorificado pela vida dessa pessoa que tem um coração tão generoso, que é tão humilde. Então, que a glória seja para Deus. Se você é uma pessoa humilde, você já glorifica o nome de Deus, porque Jesus fala assim: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele fala, aprendei de mim. Você aprende de Deus quando você é manso e humilde de coração. Quando você tem um coração humilde e você é manso, no sentido de se submeter aos mandamentos de Deus. Você é manso ao ponto de temer a Deus. Você é manso ao ponto de sofrer por causa do nome de Deus. Então você tem a verdadeira mansidão, porque você sofre, você luta contra a sua própria natureza. Então eu vou dizer Lopes, que ele fala assim: eu luto contra a minha própria natureza, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Ele fala, eu quero sepultar o velho homem. Então é isso que diz, que nós venhamos sepultar o velho homem, aquele homem que busca glória, que busca reconhecimento. E quando Jesus fala assim, que a gente for dar algo a alguém, a gente tem que fazer com a mão direita para que a esquerda não venha. Em outras palavras, ele diz assim: se tu queres fazer algo para alguém, não é necessário que as pessoas saibam, mas o que tu fizeres, fazia oculto, e o Pai, que secretamente vê, ele te honrará publicamente. Glória a Deus. É isso que Deus faz com aqueles que querem fazer para Deus, e não para os homens, não para que os homens o reconheçam, mas para que Deus reconheça. O verdadeiro reconhecimento é aquele que Deus tem por nós. Amém? Glória a Deus. Então, eu resolvi hoje separar esse salmo. Estava lendo que é Deus, orientação, Salmo 40, né? Que declara: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Então, esse salmo já declara aqui no seu subtítulo algo que Jesus veio ensinar. Ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Então, nós temos que orar sempre. Porque, irmãos, quando nós nos achamos mais capazes, mais santificados e melhor do que qualquer outro irmão ou qualquer outra pessoa, nós estamos nos subjugando e achando que a capacidade vem de nós. Mas o apóstolo Paulo fala que a minha suficiência, ela vem de Deus. Quer dizer, se você é suficiente para algo, é porque Deus se capacitou para aquilo. Então dê glória a Deus. Amém? Aleluia. Salmo 40, o salmista Davi, ele declara que ele estava necessitado da ajuda de Deus. E ele necessitado, irmãos, era necessário que ele, quando pedisse, ele tivesse fé que ele receberia. E ele pedindo e tendo fé que ele receberia, ele teria que exercitar a virtude que o Espírito Santo ia aperfeiçoar na vida dele, que se chama paciência. Quando você espera no Senhor, você espera com paciência. A palavra de Deus fala que a paciência, ela produz a perseverança. E a perseverança, ela produz em nós a esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque nós esperamos naquele que é fiel e verdadeiro e que pode cumprir tudo que prometeu. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Glória a Deus. Vejam só, irmão, Deus, na sua grandeza, na sua excelência e na sua alteza, no seu trono, o Deus que não depende de ninguém e nem recebe nada da mão dos homens ou de qualquer outra pessoa, o Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele olha para um salmista, para um rei que também não se considerava rei diante de Deus, mas se considerava um servo. E ele declara diante de Deus: Senhor, quem é o homem para que tu dele te lembres?
quem é o filho do homem para que tu visites? É como se Davi declarasse: Senhor, tu és tão grande, tão excelente, tão maravilhoso, tão poderoso, tu és onipotente, tudo está debaixo do teu domínio, do teu poder, nada escapa ao teu controle. E por que tu olhas para alguém tão insignificante? Tem um louvor de PG, né, que ele fala assim: quem sou eu para que o Deus de toda a terra ele se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Então, nós sabemos que Deus olha para nós com misericórdia. Deus, na sua excelência e grandeza e na sua majestade, Ele tem ali ao seu dispor, ao seu redor, todos os anjos e as criaturas celestiais o adorando e esperando que Deus possa designar a eles alguma função e alguma tarefa, para que eles possam executar com muito prazer e alegria diante de Deus. A palavra de Deus fala que Ele é o Deus que até a tristeza salta de alegria diante dele, de tanta glória e maravilha que se vê diante desse Deus Todo-Poderoso. E Davi declara: esperei com paciência o Senhor, e Ele se inclinou para mim. Vejam só, o Deus Todo-Poderoso, com tanta humildade, se inclinando para um homem, um rezogo mortal. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não tem obrigação e nem tem compromisso de ouvir ao homem. Ele não deve nada ao homem, mas Ele, na sua humildade, deixou com que o homem tivesse uma comunicação com Ele. Deus enviou seu único Filho, Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do jeito do Pai. Então estava ali Jesus, a representação viva e eficaz de Deus entre nós, sofrendo como uma pessoa insignificante diante dos homens, o Deus de toda a terra, glória a Deus, que tem domínio sobre toda, o próprio Deus, Jesus, o qual Pedro, querendo defender ele de ser preso pelos soldados, puxou a espada para que pudesse defendê-lo e matar um soldado no qual queria prendê-lo, no qual a orelha foi arrancada, e Jesus colocou a orelha dele no lugar do soldado mau. E Jesus falou assim, que ele não veio para batalhar, porque a batalha de Jesus, e que ele também nos entregou, é batalha espiritual e não contra carne e sangue. Jesus falou assim: se eu clamasse ao meu Pai e pedisse, Ele mandava uma milharia de anjos e destruiria tudo isso. Quer dizer, se Jesus quisesse, pediria alguns anjos e a terra seria totalmente eliminada. Quem era o homem para poder pedir uma coisa como essa? Então, o Deus de toda a terra, o Deus que domina sobre tudo, Ele ouviu. Davi esperou, Davi teve paciência e fé de esperar no Senhor, e esse Deus Todo-Poderoso se inclinou para Davi e ouviu o seu clamor. Ele deu atenção ao clamor de um simples mortal, glória a Deus. E Davi estava preso num charco de lodo, quer dizer, Davi estava preso num mar de tribulações, de preocupações, de tristeza, de depressão. Davi estava preso a uma vida que ele não conseguia se libertar. E ele clamou a esse Deus, e esse Deus inclinou-se para ele, ouviu o seu clamor, tirou ele desse charco, desse lago horrível, charco de lodo, e depois pôs os seus pés sobre uma rocha. E
que rocha é essa? Essa é a rocha eterna que se chama Jesus. Glória a Deus. A rocha na qual nós podemos nos firmar. A rocha que Jesus diz assim, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Porque vem a tempestade, vem os rios, vem os ventos e não derruba aquela casa, porque ela está firmada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Então, quando Davi clamou, Deus pegou ele e colocou ele sobre a pedra principal de esquina, que é Jesus. Colocou ele sobre a rocha, tirou seus pés dessa lama, do lamaçal do pecado, do lamaçal da derrota e da destruição, porque Jesus veio para que tenham vida e nós tenhamos em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando o homem está preso ao charco de lodo, esse lago horrível do pecado, ele está aprisionado e ele tem que clamar a Deus para que o Senhor possa firmar os seus pés sobre as rochas e ele possa ter passos firmes diante da vida e que ele possa dizer: o Senhor me ajudou, por isso hoje eu estou aqui, por isso hoje eu confio em Deus, por isso hoje eu sei que Ele é a minha rocha em que eu posso confiar. Glória a Deus. E pôs o novo cântico na minha boca. Vejam que verdadeiramente as pessoas que têm um encontro com Jesus, que passam a renovar sua aliança com Deus, eles passam a comungar e a participar novamente da alegria do Espírito Santo. Davi, como rei, ele reconhecia e conhecia esse sentimento precioso e maravilhoso que se chama a alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz. Jesus Cristo, quando ele designou os discípulos para que fossem anunciar o Evangelho, ele fala: ao chegares, saudai a casa na qual entrais com a paz. Então, a paz é algo precioso. A paz é um sentimento que excede todo o poder, excede toda a compreensão. E Jesus tem essa paz, Ele é o príncipe da paz. E Ele tem essa paz quando Ele nos mostra através do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz. Justiça, que é a justiça de Deus que se revelou em nossa vida através da sua morte, através da ira de Deus que desceu sobre Jesus para o afligir. Porque a Bíblia fala: toda alma que pecar, essa morrerá. Mas sobre ele estava todo o pecado da humanidade, para que ele fosse afligido. E a palavra de Deus fala que ao Pai agradou moê-lo, quer dizer, o Pai dela despejou toda a sua ira sobre Jesus Cristo. E ele se fez justiça por nós. É por isso que o reino de Deus é paz. Essa paz que é todo entendimento. O reino de Deus é justiça e a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então a alegria verdadeira está no Espírito Santo de Deus. É por isso que o salmista, quando ele declara que vai à casa de Deus, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Quando você vem à casa de Deus, você sente a presença do Espírito Santo, trazendo ao seu coração uma esperança renovada, uma gratidão, na qual você expressa através da sua união com Deus, uma gratidão na qual você expressa de maneira que você mostra a Deus que você está satisfeito com a vida, porque Deus não te abandonou. Jesus Cristo fala: aquele que vem a mim de maneira nenhuma não sai fora. Então, a todos aqueles que se aproximam de Deus através do nome de Jesus,
recebem um abraço do Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abriu, entrarei, cearei com ele comigo. E ele disse que nós fará morada, irmão. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E pôs um novo canto na minha boca. Esse cântico é para quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem recebeu o toque de Jesus. Eu imagino a alegria de uma certa viúva que ela possuía apenas um filho. E ela tinha muitas pessoas que gostavam dessa mulher, porque essas pessoas iam acompanhando essa viúva nesse sepultamento do seu filho. E Jesus se comoveu com aquela mulher que estava a chorar a perda de seu filho e disse: não chores. E ele ordenou para que o filho dela ressuscitasse, se levantasse daquele caixão. Eu imagino a alegria da mãe e de todo aquele povo vendo o poder de Deus sendo expresso através de um grande movimento e de uma grande ação de amor. Jesus, ele veio praticar o amor e ele se alegrava quando ele via que as pessoas estavam alegres, recebendo da presença do Espírito Santo. O apóstolo Pedro e João, quando iam entrando no templo, na porta do templo chamado Formosa, tinha um homem que pedia esmola, e ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, se eu dou, levanta-te e anda em nome de Jesus Nazaré. E o homem se levantou e começou a pular e correr, glorificando o nome de Deus. Então a alegria do Espírito Santo é isso, irmão. É Deus se manifestar o seu poder, curar, restaurar e trazer esperança. Ainda que não haja cura, ainda que não haja restauração financeira, seja o que for, mas quando a esperança viva, a viva esperança que fala o apóstolo Pedro, ela domina o teu coração, nada mais tira. Isso é um tesouro precioso na sua vida, a esperança que habita no Senhor, amém? E pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então ele estava também profetizando que muitos veriam a Deus. Como veriam a Deus? Através de Jesus Cristo. Pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então Jesus veio trazer fé, restauração, vida, veio ressuscitar. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio ressuscitar vidas que estavam presas e estavam acorrentadas nos grilhões da morte. Mas ele é a própria vida. Tem um louvor de Sérgio Lopes que ele fala assim, que mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. A cruz não venceu ele, a morte não venceu, e ele prevaleceu, e ele triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado. Ele é vencedor, ele é rei, vem vencendo. O louvor do Hidalgo fala assim: vencendo o rei Jesus. Ele já venceu e ainda vem vencendo. Glória a Deus, ele é o nosso rei. E muitos confiarão no Senhor. Quer dizer, através do ensinamento de Jesus é que se confia em Deus. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra do nosso Jesus. Amém? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se diziam para mentira. Então, ele está nos dando um conselho. Ele fala: bem-aventurado serás se tu confiares em Deus, se tu esperares em Deus, se tiveres paciência, como teve Davi, e espera no Senhor, tu serás mais do que vencedor por aquele que te amou. Então ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então
Então aquele que põe em Deus a sua confiança, não, ele não há o que temer. A palavra de Deus fala na Bíblia 365 vezes, para cada dia do ano uma vez: não temas, porque quem confia no Senhor não teme. Bem-aventurado que põe no Senhor a sua confiança. E ele não respeita os soberbos. Quer dizer, os soberbos são pessoas que possuem poder, que possuem fortunas, que possuem influência, que possuem fama, e ele usufrui de certas coisas que o mundo dá valor. Mas os que confiam no Senhor, ele não respeita essa situação. Ele não vai honrar aquele que não merece honra, mas ele vai confiar no Senhor e esperar no Senhor. Ele não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ainda que você veja o ímpio prosperar na sua mentira, na sua soberba e no seu caminho do pecado, você não deve tomar como exemplo para a sua vida, para que você possa tomar aquilo e viver aquilo que ele está vivendo, porque a tua confiança está no Deus da justiça, a tua confiança está no Deus da verdade, a tua confiança está no Deus da santidade. Amém? Glória a Deus. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Glória a Deus. Que o diga cada um de nós, né, meu irmão? Quantas maravilhas Deus tem feito por nós, como Deus tem nos sustentado, como Deus tem nos alimentado, como Deus tem nos dado sono, como Deus tem nos dado paz. Quantas pessoas não perderam a paz, são perseguidos? Quantas pessoas não vivem com síndrome de pânico? Quantas pessoas não têm esperança? Mas o nosso Deus, Ele tem nos sustentado, irmãos, com essas maravilhas que Ele tem operado para nós. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Deus fala em Jeremias: só eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus tem pensamentos maravilhosos a respeito de cada um daqueles que confia e espera nele, a respeito de cada um daqueles que o considera, o ama e que o tem. Muitas são as maravilhas que tem operado conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. É como se ele dissesse: nada declararei a respeito da tua grandeza, do teu amor, das maravilhas que tens feito, Senhor. Eu simplesmente contemplo e me alegro de tudo aquilo que o Senhor representa, e do que o Senhor é para mim, e do que o Senhor é para a minha família, do que o Senhor é para todos aqueles que esperam em Ti e sabem que o Senhor é fiel e verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Sacrifício e oferta não quiseste. Ele está declarando aí que o sacrifício de animais é apenas uma alegoria daquilo que Deus quis demonstrar, de que alguém que era inocente teria que morrer pelo pecado do pecador, para que houvesse morte, e essa morte justificasse temporariamente aquela pessoa que merecia morrer por causa dos pecados. O animal, ele não comete pecado, então ele era usado como sacrifício para o pecado, para que o pecado como fosse transferido para aquele animal, e aquele animal tivesse que morrer, porque a Bíblia fala: toda alma que pecar, isso morrerá. Então havia uma transferência para que a pessoa que chegava diante do sacerdote colocasse a mão na cabeça do animal que ia ser sacrificado e declarasse que estava pedindo perdão, pedindo para que Deus transferisse seus pecados para aquela vida, porque se não fosse aquele animal, não teria que ser ele, e aquilo era apenas uma alegoria do verdadeiro sacrifício, do Cordeiro vivo de Deus, que se chama Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, meus ouvidos abriste.
Então, Deus, irmão, Ele abre os nossos ouvidos para que nós possamos compreender as suas maravilhas, para que nós possamos aprender de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala numa determinada passagem: eu estarei entre eles e eu mesmo os ensinarei. De que maneira Jesus está entre nós nos ensinar? Através da sua palavra. Ele abriu os nossos ouvidos para a sua palavra. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. É como se dissesse: o Senhor simplesmente abriu meu ouvido, e o Senhor disse assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela minha palavra, pela palavra de Deus. Isto é o suficiente para que você seja justificado, e o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria do Espírito Santo, ele habita dentro de ti, para que você viva esse reino. Porque o servo do fariseu chegou: Senhor, como encontraremos o reino de Deus? E Jesus falou: o reino de Deus não vem de forma aparente, para que possa dizer ele ou aqui ou ele lá, mas o Espírito, o reino de Deus, ele está entre vós, está dentro de vós. Então é nós que temos o Espírito Santo de Deus, onde habita o reino de Deus também em nós. Amém? Glória a Deus. Então disse: eis aqui vem o rolo do livro, de mim está escrito. Então essa passagem Jesus declarou entre os seus irmãos. Jesus declarou entre as pessoas, disse: a respeito de mim está escrito do verdadeiro sacrifício. A respeito de mim está no rolo do livro, na palavra de Deus está escrita a meu respeito. E Jesus falou: essa palavra hoje se cumpre diante dos vossos olhos. Então Jesus Cristo mostra através da sua palavra que a verdade está escrita, que a verdade está ensinando aos homens, que a verdade está mudando a vida dos homens. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade. Jesus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos esse mesmo sentimento, quer que nós tenhamos deleite, alegria em fazer a vontade de Deus. Quando você se alegra, quando vai à casa de Deus para ouvir a palavra, para que você possa louvar e adorar a Deus através dos louvores, para que você possa orar ao Senhor, você tem que se alegrar com isso, você tem que se deleitar. Deleite-me em fazer a tua vontade, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus que nos ensina, irmãos, e que mostra que os que buscam ao Senhor o encontram. Glória a Deus. Ele nos traz essa verdade. Amém? Então nós temos que nos alegrar, deleitar em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Preguei a justiça na grande congregação. Qual é a justiça, irmão? A justiça é Jesus. Ele se fez justiça por nós. Por isso que nós pregamos o nome de Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Aleluia. Ele é a nossa alegria. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. O apóstolo Paulo fala numa passagem: criei, por isso falei. Aleluia. Então nós cremos também, por isso nós falamos também. Nós cremos no que está escrito, por isso que nós falamos do que está escrito. Por isso que nós falamos, porque nós cremos, irmão. E essa verdade, ela liberta. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Glória a Deus. Não escondas a tua justiça dentro do meu coração. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Quer dizer, ele reconhece que a justiça dele é Jesus. Ele reconhece que foi Jesus que sofreu para que ele tivesse vida. Foi Jesus que sofreu para que ele não fosse lançado no inferno. Foi Jesus que sofreu para que ele fosse redimido da mão do diabo. Porque ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. É isso que nós devemos pregar. A salvação de Deus através do nome bendito de Jesus. E apregoar a fidelidade, porque Ele é fiel. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.
nós não escondemos isso aqui. Isso aqui, irmãos, é o que nós mais nos preocupamos em declarar diante da igreja. A palavra do Senhor, essa verdade, essa benignidade, essa justiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, nós temos que ser guardados, irmão, pela benignidade de Deus, que são as suas misericórdias, porque Deus todo dia tem cuidado de nós. A palavra de Deus fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós devemos entregar diante de Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. A verdade é quem nos guarda, irmão, que nos protege. A verdade é escudo para aqueles que lhe esperam. Amém? Glória a Deus. Porque males sem número me têm rodeado. É como se ele dissesse: existem muitos males que estão me rodeando, tentando me tirar do teu caminho, tentando destruir a minha vida. Porque o diabo ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas nós estamos cercados pelos anjos do Senhor, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram do mal. Glória a Deus. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Glória a Deus. Quando nós estamos, irmãos, em pecado, que nós precisamos renovar a aliança diante de Deus, nós nem coragem de olhar para o Senhor nós temos, porque nós estamos tão envergonhados que nós não temos a humildade e nem o merecimento de olhar para o Deus tão santo, que teve tanto amor e sofreu tanto por nós. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Então, o salmista declara que são tantos pecados, irmãos, que nós cometemos durante todo o dia, através de pensamentos, julgamentos, através de sentenças que nós mesmos declaramos diante das pessoas, como nós olhamos para as pessoas. Porque Jesus fala assim: se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Porque os olhos são lâmpadas da alma. E os olhos, ele está declarando aqui, representa da maneira como você julga o seu próximo, da maneira como você olha para o seu próximo. Ele fala assim: que se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Então, nós possamos ter a luz de Deus através do amor. Quando nós vemos alguém que está fraco, está preso ao pecado e à iniquidade, nós devemos ter misericórdia, né? E pedir a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Iniquidade me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Então, diante de tanta dívida de pecado que o salmista tinha, ele se sentia um coração depressivo, um coração dele desfalecia. Ele dizia: o que farei? O que farei? O que farei? Mas o Deus da misericórdia estava querendo perdoá-lo. Amém? Digna-te, Senhor, livrar-te, Senhor, apressa-te em mim, auxílio. Ele clama: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me livra, me tira desse chapinoso e me põe os meus pés sobre a tua rocha, para que eu tenha os meus passos firmes. Sejam ao longo confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruir. Quem é que busca a nossa vida, irmão? Para destruir? É o mundo, o diabo e os seus anjos. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Eles só querem isso. Eles não veio para outra coisa senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a vida em abundância. Glória a Deus. Desolados sejam o pago da sua afronta os que me dizem: como se zombassem. Os demônios, irmão, o diabo, eles zombam, até as pessoas mesmo que veem quando nós caímos no pecado, eles zombam, dizendo: aí, não disse que serve a Deus, aí, e começa a julgar o caminho de Deus, começa a julgar a Deus.
pelo pecado de alguém que cometeu um deslize. Então eles começam a dizer, haha, né? Folguem-se, alegrem-se os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, glória a Deus. Então, nós devemos saber que os que buscam a Deus, irmãos, eles encontram a verdadeira alegria. Os folguem e alegrem-se os que te buscam. Os que buscam a Deus, eles fazem parte e eles comungam da alegria que o Espírito Santo dá. Constantemente amam a tua salvação. Digam, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Nós somos pobres, irmão, porque nós não temos em nós a verdadeira riqueza. Porque em nós não temos a capacidade de fidelidade. Porque tudo isso vem de Deus. Então, sendo nós pobres, irmãos, nós precisamos daquele que possui os tesouros da vida e da eternidade, que é Jesus. Nós precisamos da sua ajuda. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vem em meu favor, glória a Deus. Não, perdão, né? Glória a Deus. Então é isso, irmão. Graças a Deus eu tenho terminado no tempo determinado, né? E foi isso que o